Bom dia a todos. Bem-vindos a mais um dia da nossa CIPAT 2022. Nós vamos aguardar uns minutinhos para dar tempo para o pessoal entrando. Bom dia a todos. Estamos esperando um minutinho para o pessoal conseguir entrar na nossa CIPAT. Bom dia a todos. Meu nome é Ana Carolina. Eu sou engenheira de segurança na State Grid, da Divisão de Saúde e Segurança do Departamento de HSE. Esse ano faço parte do Comitê do Mês da Segurança e da CIPAT 2022. Antes de iniciarmos nossa programação de hoje, gostaria de passar algumas orientações. Essa palestra possui tradução simultânea para a língua inglesa. Na sua tela, na parte de baixo, tem um ícone no formato de um globo terrestre e lá você consegue escolher qual língua você deseja ouvir a palestra. Hoje é o nosso último dia de CIPAT. Vamos dar início às nossas programações com a ginástica laboral. Hoje ela será ministrada pela Ellen. Obrigada, Ellen, por mais um dia conosco. Pode iniciar. Olá, pessoal, bom dia. Então, hoje vamos começar com uma laboral para transmitir boas energias, afinal de contas é sexta-feira e vamos sextar mandando boas energias. Então, vamos ficar de pé, colocar os pés paralelos e dar aquela espreguiçada. Espreguiça, 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 espreguiça. Isso. Mais uma vez, inspira, vai lá em cima, entrelaça as mãos, empurra as mãos lá para o teto, espreguiça, 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 solta e massageia ombros para trás, massageia ombros para trás e para frente. A gente está fazendo um aquecimento que vamos fazer a aula do triatlo. Vamos correr, nadar e andar de bicicleta. Solta aqui um pouquinho as pernas, coloca a perna direita à frente, afunda a perna direita, coloca a mão na cintura, afunda a perna direita à frente, estica a perna de trás, joelho esticado, calcanhar lá grudado no chão. E fica, alonga, afunda mais um pouquinho. Reverteu, dobrou a perna de trás, esticou a da frente, puxa o dedão do pé da perna da frente, olhando lá para o teto. Isso, e soltou, soltou. A outra perna esquerda à frente,
dobra a perna da frente, estica a de trás, joelho bem esticado, afunda sem tirar o calcanhar do chão. Umbigo lá dentro das costas. Abre os ombros, sorria. E fica. E inverteu. Dobra o joelho da perna de trás e estica da frente o dedão do pé. Aponta lá para o teto. E fica. E soltou. E aqui, ó, começa a aquecer, balançando um pouquinho uma perna e outra. Sacode. E vamos preparar para o nosso triatlo, tá bom? Começando com a corrida. E prepara. E foi. Coloca uma mão na frente. Dá uma alongadinha aqui antes. Relaxa pescoço. Gruda o queixo no peito. E fica aí. Fica. E estica. E volta. E a outra perna para dar largada, hein? Isso. Empurra a frente. Queixo no peito. Inspira. Subiu. E voltou. E começou. E começa a dar uma corridinha no lugar. E corre aquecendo, transmitindo boas energias, corpo presente. E vai correndo. Corre. E atenção, chegou. Inspira, soltou. E vamos subir na bicicleta. Bota o guidão, subiu. E primeiro momento, vê se as marchas estão de acordo. E punho para cima, punho para baixo, punho para cima, punho para baixo, punho para cima, punho para baixo. E segurou firme no guidão, mãos fechadas, segura. E começa a pedalar. Vai um lá em cima, um lá na frente. Pedala. Isso. Estamos indo. E a outra perna. Isso. Pedala. Atenção. Dobra os joelhos e a curva. E faz a curva. E olha lá para o teto. Inspira, solta o ar. Voltou ao centro. Isso. E a curva para o outro lado. Isso. Faz a curva. Olha mesmo. Isso. E vai. E agora, para um lado, para o outro. Soltando o quadril. Um lado, para o outro. Subindo a ladeira. Vai. Um lado, para o outro. Braço para um lado, quadril para o outro. Braço para um lado, quadril para o outro. Isso. E parou. Inspirou. E agora preparou para a gente entrar dentro da piscina. Bota as mãos em reza lá por cima. A piscina está na frente, a piscina aquecida, tá? Tá frio. E dobra um pouquinho o joelho. Inspira e a gente vai dar um mergulho. E vai, mergulho de cabeça. E mergulha lá no fundo e sobe. E outra vez. Inspira e vai com as mãos, cabeça. E mergulha. Inspira e sobe. Pega a pranchinha e bate a perna. Bate perna, soltou. E vamos preparar para a aula para fazer a corrida de integral. Coloca os braços na frente, solta os joelhos e a gente vai, ó, inspirar, nadada de crawl e solta a bolinha. Solta, 1 e 2 e 3. Respira com o outro braço, ó, rodou. Inspirou, grande essa abraçada e solta, bolinha. Solta, 2, 3 e inspira lá por cima e solta. Solta e mais uma vez.
Inspirou, soltou, voltou. Agora eu quero ver, a gente vai fazer nada de peito. Coloque os pés abertinhos assim, numa diagonal, dobra os joelhos, vem mão aqui, ó, do peito, abrindo cotovelos, e a gente vai, ó, fazer esse movimento aqui. Inspira, vai na frente, vai lá na frente, abre, gruda a palma da mão, dorso da mão com dorso da mão e mergulha, ó, trazendo a água. E de novo. Abre cotovelos, inspira e vai lá na frente. A água, pega a água e subiu. E de novo. Mão com mão. Inspira, vai lá na frente. E pega essa densidade da água e subiu. A última vez. Inspira e vai lá na frente. E subiu e voltou. Coloque novamente os pés paralelos. E agora a gente vai relaxar nadando de costas. E ó, acompanha a mão. Vai lá atrás. E outro lado, torce o tronco. Aproveita para torcer o tronco. Inspira, solta. E vai relaxando. Olhando o céu azul. Isso, aproveita agora para associar suas pernas. E bate perna. E olha um lá para cima. Acompanha a mão. Isso. E vai. E soltou. Solta os braços, solta as mãos. E vamos fazer borboleta para voar, transmitindo boas energias. Então, ó, a gente vai abrir os braços e aqui, ó, e faz uma minhoquinha. Vamos fazer assim, ó, mais fácil. Fazer a minhoquinha aqui, ó, assim. 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e soltou. E mais um mergulho, soltando o ar lá embaixo. Inspira e vai enrolando. Soltando bolinha debaixo d'água. Solta os joelhos, enrola. Vai lá no fundo da água, vai lá no fundo. Inspira e vai subindo. Bem de levinho. E de novo. Inspira, deixa a queixa pesar. Vai soltando, enrolando debaixo da água. Enrola. E vai desenrolando. Desenrolando. Inspira e só faz soltar o ar debaixo d'água. A gente vai inspirar e solta a bolinha debaixo d'água. Inspira e solta a bolinha debaixo d'água. E inspira, solta a bolinha debaixo d'água. Voltou. Eleva os braços. Isso. Sobe na pontinha do dedo dos pés. E desce os pés. E inspira. Sobe na pontinha do dedo dos pés. E solta. E a gente vai, ó, sobe, dá um tibum dentro d'água. Puxa, inspira. Inspira e de dessa vez. Tibum. E de novo. Inspira lá em cima, 1, 2, 3 e tibum. A última vez. Inspira, dá um saltinho. Inspira, puxa aí. Tibum. Isso, e vai parando devagarzinho, dá uma boa respirada, percebe como o corpo está. Isso, mais ativo, mais presente, transmitindo boas energias para a nossa sexta-feira, para o nosso último dia de CEPAT, e que seja um ótimo final de semana para vocês. Obrigada, um beijo, e agora vocês ficam com a palestra. Tchau! Obrigada, Ellen, pela companhia essa semana toda. Bom, dando continuidade à nossa programação, a palestra escolhida para o nosso último dia de CEPAT, o tema é Felicidade baseada em evidências.
As perguntas serão feitas ao palestrante no final da apresentação. As perguntas devem ser feitas na caixa de perguntas e respostas que está na parte de baixo da sua tela, sendo representada pela sigla Q&A. Hoje, o nosso palestrante será o Dr. Carlos José de Coelho Andrade, médico oncologista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui mestrado profissionalizante em saúde coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fez residência médica no Instituto Nacional do Câncer e atualmente atua na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, principalmente com os temas de revisão sistemática, avaliação econômica e HPV. Deixo vocês agora com o Dr. Carlos José e ótima palestra a todos. Esse aqui, né? Oi, gente, bom dia. É uma satisfação estar aqui. Eu queria agradecer o convite. Adorei fazer a ginástica. E hoje eu vou falar sobre esse tema, que é felicidade baseada em evidência, né? Muito do que me motiva a falar sobre esse tema nesses últimos anos é exatamente as oportunidades que a gente tem ao longo da vida. E eu queria primeiro trazer uma perspectiva que o século XIX ficou muito conhecido como o século da higiene, porque através de medidas de higiene, de saneamento básico, a gente alcançou muito benefício do ponto de vista da saúde das pessoas. O século XX ficou conhecido como o século da biomedicina, pelo desenvolvimento de fármacos, de tecnologias que realmente modificaram a história natural de muitas doenças. Agora, é provável que o nosso século, que o século XXI, fique conhecido como o século do comportamento, porque a gente sabe hoje em dia que a maior parte dos agravos à saúde estão relacionados ao nosso estilo de vida. Então, daí a importância da gente estar discutindo questões relacionadas a esse aspecto da nossa vida. No início, nessa jornada, discutia-se muito a sobrevida, né? O que valia a pena era a gente ganhar tempo, a gente vencer os desafios e que essa vida fosse a mais longa possível. Com o tempo, essa discussão passou para de que maneira a gente preenche esse tempo de vida com saúde. E eu acho que é importante a gente avançar nessa discussão e estar discutindo o quão feliz, o quão realizado a gente se encontra ao longo dessa jornada da nossa vida. Então, eu queria, em primeiro lugar, trazer essa imagem aqui, que é uma imagem de contos muito antigos, em que 6 cegos foram convidados a apalpar um elefante. E depois, a cada um desses cegos foi perguntado o que era o elefante, né? Então, cada um deles, dentro daquilo que ele teve acesso, na sua visão parcial ou no acesso parcial ao todo, ele descreveu com muita convicção o que era o elefante. Um diz que era uma coisa roliça, com uma espécie de pompom na ponta, o outro era uma superfície lisa e flexível, o outro falou que parecia uma pilastra, o outro falou que era uma coisa dura e fria. Enfim, cada um deles descreveu aquilo que exatamente eles estavam tendo acesso. Isso, de alguma maneira, convida a gente exatamente essa atitude curiosa, porque cada um deles tinha acesso a parte da história, e a gente tem que estar sempre atento a essa nossa visão parcial das coisas, de que a gente esteja aberto aos questionamentos que possam surgir em cima das nossas opiniões, né? Todo ano, depois do Fórum Econômico Mundial, existe um relatório de riscos, né? E quando a gente fala de segurança, é interessante entender os riscos, né, que a gente está lidando. E nesse relatório, que foi o último relatório antes da pandemia, eu queria chamar a atenção para algumas coisas que foram apontadas nesse relatório. Primeiro, o grande risco de um episódio viral global acontecer, né? E um outro era o risco da disrupção emocional. A gente já tinha a ideia de que um volume grande de pessoas ao redor do mundo sofria de algum tipo de questão relacionada à nossa saúde mental. Eu sei que isso também foi discutido aqui ao longo dessa semana, e daí a importância da gente estar entendendo essa dinâmica do nosso tempo.
Quando a gente olha para as pesquisas que são feitas regularmente, por exemplo, essa pesquisa do Gallup, que avalia as emoções, a gente vê um volume grande de entrevistados, mais de 160 mil pessoas entrevistadas em 116 países, e percebe que uma das evidências é que a gente está sorrindo menos. A metodologia dessa pesquisa diz respeito àquilo que aconteceu no último dia, né? O dia que antecede a pergunta. E, à medida que você mantém a mesma metodologia, você percebe que, por exemplo, a experiência negativa ela tem uma tendência de elevação, o afeto positivo ele está relativamente estável, mas o negativo vem aumentando, e a raiva, a preocupação e a tristeza, elas vêm aumentando ao redor do mundo. Então, é importante a gente entender exatamente isso. O espírito do nosso tempo, o Zeitgeist, né, do alemão, que diz que, primeiro, o que tem acontecido mais recentemente? Primeiro, um desvio daquilo que seria a nossa motivação intrínseca para uma motivação extrínseca. É como se a gente estivesse levando em consideração elementos externos a nós mesmos na nossa tomada de decisão. Uma outra questão é uma certa migração da frustração para reações de medo e raiva. E a gente percebe isso ao redor do mundo todo, né? Uma certa polarização nas opiniões e um embate ao invés de uma discussão em torno dos temas. Um outro elemento interessante é essa dimensão do medo. O medo como um elemento que ele pode ser socialmente aprendido, de acordo com aquilo que a gente vê que está acontecendo no nosso meio. E essa imagem é uma imagem que marcou muito, que é uma menina na Síria, em que, quando a pessoa aponta uma coisa para ela, ela levanta as mãos, porque ela aprendeu que, quando alguém se aponta alguma coisa, aquilo pode ser uma ameaça. Na realidade, era o fotógrafo direcionando a câmera fotográfica para essa menina. Então, essa é uma dimensão de um medo socialmente aprendido, da maneira como a gente, coletivamente, às vezes, responde a algum tipo de estímulo. Então, é nesse contexto que a saúde mental das nações, né, ela deve ser considerada como um patrimônio, né? E isso foi um artigo publicado na Nature, mostrando exatamente que, se os países eles devem aprender exatamente a preservar e capitalizar esse recurso cognitivo de toda a sua população, se ele quiser prosperar, tanto econômica como socialmente. Então, a gente tem um patrimônio, que é esse nosso patrimônio mental, que a gente deve, de alguma maneira, preservá-lo e cultivá-lo. Então, a gente tem uma dimensão física, uma dimensão emocional, uma dimensão mental, uma dimensão espiritual e uma dimensão social, e a gente não tem como separar isso, né? Um olhar integral, um cuidado integral, leva em consideração todas essas dimensões. Quando alguém chega com uma fratura, por exemplo, num pronto-socorro, a questão não é puramente física, tem todas as dimensões essas que se apresentam naquele momento. Quando eu comecei a querer levar o tema felicidade para dentro de um ambiente de assistência, ensino e pesquisa, eu sou médico do Instituto Nacional do Câncer, com tantas prioridades, eu quis trazer uma referência. Então, instituições de elevada reputação técnica e científica, como Massachusetts General Hospital, ligada à Universidade de Harvard, já discute essa questão da felicidade nas suas lideranças, porque a gente sabe que o ambiente favorável a essa percepção de realização, de propósito, amplia os nossos resultados. Clínica Maio, da mesma maneira, trazendo essa dimensão da felicidade ou do bem-estar para aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, porque, de fato, a felicidade é o principal despecho na nossa vida. Isso daqui é uma perspectiva que, para mim, é muito relevante, que foi uma pesquisa feita num ambiente, uma enfermeira na Austrália fez uma espécie de levantamento das principais queixas das pessoas no final da vida, né? Eram pacientes em cuidados de fim de vida, e as 5 principais queixas que eles tinham era, primeiro, ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira para eles e não para que os outros queriam. E aí, esse elemento da motivação intrínseca e extrínseca. Não ter trabalhado tanto também diz respeito a gente estar envolvido naquilo que a gente ama. Se, de fato, a gente está
envolvido com aquilo que tem a ver com a nossa natureza. Ter tido a coragem de expressar os sentimentos, ter estado mais em contato com os amigos, e, para mim, a quinta e mais importante queixa era ter me permitido ser mais feliz. Então, acho que daí a importância da gente trazer essa discussão para o dia de hoje, não deixar para que isso talvez possa ser uma queixa para os nossos últimos dias. Essa discussão é tão importante que a Organização das Nações Unidas ela colocou isso para discussão, não é? Como se a gente tivesse que ter um indicador, não é, de saúde ou um indicador de desfecho adequado para uma determinada população e para que possa se definir, inclusive, políticas públicas relacionadas a essa percepção de bem-estar dos diversos países. Então, a partir daí, começaram anualmente a sair os levantamentos de World Happiness Report, são os relatórios mundiais de felicidade. Esse aqui é um dos primeiros. Eu queria chamar a atenção para a nossa posição aqui, o Brasil em 24º lugar e a Alemanha em 26º lugar nesse ano, e os Estados Unidos em 17º, e Costa Rica e Panamá acima dele. Então, eu queria só destacar aqui que não é só a disponibilidade do recurso, a organização de uma sociedade que determina essa percepção de bem-estar. E aqui eu vou fazer uma jornada em diversos anos, e eu estou destacando em preto a Alemanha, em verde o Brasil, para a gente ver como é que foi essa trajetória. O Brasil aqui nesse ano foi o ano que ele alcançou a maior posição, a gente ficou em 16º lugar, e a Alemanha estava em 25º, 26º. Depois veio a Copa do Mundo e aquele 7-1, acho que fez essa inversão ser de uma maneira tão aguda entre a Alemanha e o Brasil. E o fato é que a gente vem, ano após ano, piorando de posição. Esse é o levantamento de 2019, em que a Alemanha está lá em 17º, o Brasil está em 32º. 2020, a Alemanha em 17º e a gente mantendo o 22º. E em 2021, a Alemanha em 13º e a gente em 35º. E esse é o de 2022, o relatório que sempre sai no mês de março. A gente está em 38º lugar e a Alemanha em 14º. Então, a gente entender o que está acontecendo no nosso ambiente e que a gente vem nessa progressiva queda na percepção de bem-estar, e o que a gente pode fazer, então, diante de tudo isso. Primeiro, entender, existe uma discussão muito grande em relação a como é que a gente captura essa percepção. A gente sabe que, no caso, o produto interno bruto per capita é um reflexo de uma crise econômica que a gente vive, a percepção de corrupção é um outro elemento importante, mas a gente tem também essa dimensão do suporte social, da liberdade de escolha, da generosidade do ambiente, tudo isso interfere nessa percepção de bem-estar. Aqui é um artigo publicado no The Lancet, que é uma das revistas médicas mais importantes que a gente tem, exatamente trazendo a atenção a isso, a saúde e a felicidade, né? No dia 20 de março é o Dia Mundial da Felicidade, destacando que existem, não estou defendendo isso, mas existem países que já estão criando ministérios específicos para a felicidade, mas dependendo da perspectiva histórica e cultural, do que a gente está falando, né? Então, na China, um taoísmo antigo falava de um alinhamento com a natureza para essa nossa percepção de bem-estar. E aqui o muito importante é o entendimento que essa natureza é a nossa natureza interna. Aristóteles falava que o caminho da felicidade se fazia através da prática do bem. Mahavira, na Índia antiga, falava que a violência era um impedimento para a gente ter essa percepção da felicidade. E no budismo, a felicidade se daria através de uma liberação do sofrimento pela superação, através de superação dos desejos, através de um treinamento da mente. No Japão, existe a ideia do Ikigai, que é um lugar da vida da gente onde se encontram a vocação, a paixão, a percepção de missão e a nossa profissão. Se a gente encontra o nosso Ikigai, a vida flui de uma maneira em que você é feliz e que você se realiza naquilo que você faz. Essa é uma percepção mais contemporânea de Paul Dolan, que é um economista inglês, que fala que essa felicidade se dá pelas experiências, pelo somatório das experiências de prazer e de propósitos que a gente tem ao longo da vida. Então, independente, né, de qual
qual seja essa definição, qual a nuance, né? De que forma a gente percebe que ela se dá, não é? Então, o primeiro elemento é uma dimensão genética, né? Quer dizer, se nossos pais são felizes ou menos felizes, qual é a interferência que isso tem na nossa própria percepção? E estudos feitos com gêmeos univitelinos apontam para exatamente isso. Essa é uma parcela geneticamente determinada que gira em torno de 30, 40, no máximo 50% da nossa percepção. Então, isso diz respeito que existem outras dimensões, como 10% a gente atribui às circunstâncias que a gente está envolvido. E aí a gente entende por que aqueles países, muitas vezes, com uma disponibilidade de recurso menor, as pessoas têm essa percepção de bem-estar maior. E, para mim, o mais importante é essa dimensão de 40%, que vai até 50%, que é as nossas escolhas. Isso está sobre o nosso, de alguma maneira, as nossas opções que a gente faz. E Seligman foi um dos pais da psicologia positiva. Ele cunhou esse termo, PERMA, que está relacionado à emoção positiva, ao engajamento, aos relacionamentos, o significado daquilo que a gente faz e as nossas realizações. Então, o quanto a gente, de fato, faz em termos de escolha para poder ir para um lugar de emoção positiva. Quantas coisas a gente gosta de fazer e que, de fato, a gente escolhe fazer para poder experimentar isso. Se sentir engajado com projetos relacionados ao nosso trabalho, fora dele. Nossa capacidade de estabelecer e manter relacionamentos é muito importante para essa percepção de bem-estar. Aquele significado daquilo que a gente faz, quer dizer, quanta coisa para a gente estar aqui agora, embora a gente tenha escolhido estar aqui presente nesse momento, quanta coisa poderia ter acontecido que nos impedisse de estar aqui e a gente está aqui. E, finalmente, as nossas realizações, a nossa capacidade de atuar nos diversos campos de possibilidades da nossa vida e fazer a diferença, né? Então, a ideia, e existe um ditado chinês que diz o seguinte: se você quer ser feliz por um dia, fique bêbado. Se você quer ser feliz por uma semana, coma um porco. Se você quer ser feliz por um mês, se case. Mas se você quer ser feliz a vida inteira, seja um jardineiro. A ideia do jardineiro é alguém que zela, alguém que poda, alguém que cuida, e daí essa dimensão da nossa felicidade ser algo que a gente pode cultivar ao longo da nossa jornada. E aí eu queria agora trazer algumas evidências científicas relacionadas a essa percepção de bem-estar. Framingham foi uma coorte, ou seja, uma população que foi acompanhada e que gerou muitas informações do ponto de vista da doença cardiovascular, fatores de risco como obesidade, inatividade física, o tabagismo, diabetes, história familiar. Mas Framingham, eles também estudaram a dinâmica da disseminação da felicidade como um fenômeno de rede. Como é que isso foi estudado? Primeiro, eles acompanharam durante muitos anos, né? E viram o seguinte: eles faziam um levantamento naquela população da percepção de bem-estar das pessoas e ia acompanhando ao longo do tempo. E a gente sabe que, obviamente, o humor de uma pessoa pode influir no humor da outra. Basta você conviver com uma pessoa mal-humorada todo dia que você percebe a energia que você tem que gastar para poder lidar com aquilo. Mas o que eles viram? Que a felicidade ela se dissemina num fenômeno de rede. Se eu convivo com uma pessoa que tem essa percepção apurada, a minha chance de também ir nessa direção ao longo do tempo é maior. E alguém que convive comigo e uma terceira pessoa que convive comigo também tem essa percepção. É como se fosse algo contagioso. Então, às vezes a gente fica preocupado o que a gente pode fazer para o outro ser feliz, e uma das coisas que a gente de fato fazer é cultivar essa nossa própria percepção de bem-estar. Uma outra dimensão que eu queria trazer aqui, as evidências científicas, é desse enlace, né? Bom, você está feliz porque você tem saúde ou você tem saúde porque você é feliz? Como é que se dá isso? Então, alguns estudos aqui. Primeiro, estudos do ponto de vista epidemiológico, né? Eles geram um nível de evidência. Aqui, correlacionando a saúde cardiovascular e a percepção de bem-estar, feito esse estudo pela Escola de Saúde Pública de Harvard. E aí, você vê que são diversas populações de diversas culturas
números generosos de pessoas acompanhadas, 73, 88, 97 mil pessoas. Esse estudo aqui, inclusive, mostrando uma correlação com o Ikigai, né? E o que eles apontam, esses estudos? Primeiro que a gente tem um processo que é restaurativo e um processo que é deteriorativo. Então, as pessoas que têm esse bem-estar mais apurado, elas têm um comportamento que tende para o lado restaurativo, do ponto de vista de estilo de vida, tabaco, álcool, atividade física, qualidade de sono, padrão alimentar, mas também parâmetros biológicos, como o controle autonômico, a pressão arterial, marcadores inflamatórios. Então, sugere que essa percepção de bem-estar nos leve para um lado restaurativo que tem um efeito protetivo à nossa saúde. Esse estudo aqui é um outro estudo que foi feito com freiras que queriam entrar para a vida monástica, e ao longo de 1 ano elas passaram por um processo de seleção, e nesse processo de seleção existiam cartas de intenção. Elas tinham que escrever cartas que, de alguma maneira, sinalizasse que elas deveriam seguir nessa vida monástica. E o que eles fizeram? Eles pegaram essas cartas de intenção e avaliaram o conteúdo dessas cartas do ponto de vista de interesse, amor, gratidão, contentamento, felicidade, botaram isso de uma maneira quantificada, estratificaram isso por quartis, e o que aconteceu? Eles perceberam que quem tinha isso mais apurado tinha uma sobrevida superior àquelas que não tinham isso tão apurado. Isso é um estudo retrospectivo. Agora eu vou mostrar um estudo já prospectivo, um estudo que avaliou exatamente essa dimensão da percepção de bem-estar, e aqui, sobretudo, na dimensão eudaimônica, que é a dimensão do propósito. A gente tem uma dimensão hedônica e uma dimensão eudaimônica. E viu o seguinte, que ao longo de 8 anos e meio de acompanhamento, a mortalidade dessa população foi 3 vezes superior no grupo em que tinha essa percepção menos pronunciada. Essa é a curva de sobrevida. E, finalmente, esse estudo aqui, que também dá uma dimensão da percepção de propósito na vida da gente, e aqui, numa população norte-americana com mais de 50 anos, vendo isso, que também, quando a gente tem essa percepção de propósito, a gente vive mais. Ou seja, aparentemente, o efeito é você tem essa percepção de bem-estar mais apurada e isso repercute positivamente na nossa saúde, nos dando uma vida mais longa. Uma outra dimensão que eu queria trazer aqui, nessa nossa percepção de bem-estar, é em relação à nossa mente. Uma mente que fica vagueando. Uma mente que fica vagueando muito é uma mente infeliz, ou uma mente que tem um custo emocional. Esse estudo foi publicado há mais de 10 anos na Science, uma revista muito importante também, e eles fizeram de que maneira? Eles avaliaram, através de um aplicativo, a pessoa recebia uma mensagem que estava incluída no estudo, e nessa mensagem a pessoa descrevia o que ela estava fazendo, descrevia qual era a percepção de bem-estar que ela estava naquele momento, e se ela estava pensando ou não. Às vezes alguém te pergunta, você está pensando em quê? E você fica com dificuldade de identificar exatamente o que você estava pensando. E se você estivesse pensando, se era um pensamento positivo, neutro ou negativo. Então, aqui nesse quadro, a gente está vendo aqui na parte superior as diversas atividades que as pessoas estavam fazendo. Quanto maior a bolinha, maior número de pessoas ali disparado estavam trabalhando. E no eixo horizontal, essa percepção de bem-estar. E na parte de baixo, qual era o impacto da gente estar com a mente com um pensamento neutro ou um pensamento negativo. Independente do tipo de atividade que a gente tivesse envolvido, pensar naquilo que não está acontecendo, de fato, tinha um custo emocional. Né? Daí, quando a gente fala que esteja presente, traga a tua atenção para o presente momento, tem uma dimensão do ponto de vista da percepção de bem-estar. Um elemento importante é a gente poder saborear, né? poder perceber as nossas conquistas, os nossos ganhos. Porque muitas vezes a gente, ao terminar uma determinada tarefa, a gente já está pensando na próxima fase. Né? Então, fazer o debriefing, né? A gente está aqui, a gente enfrentou uma pandemia, a gente está aqui conectado de alguma maneira, isso tudo é muito importante para a gente perceber as nossas conquistas. Né? E isso tem a ver muito com a atenção.
A gente sabe que existe uma coisa chamada da esteira hedônica. A esteira hedônica é uma espécie de situação em que você está o tempo todo atrás de alguma coisa e você consegue, aquilo eleva a tua percepção de bem-estar, mas é como se fosse um pêndulo que voltasse para a mesma posição. E aí você estabelece uma outra meta e você corre atrás daquilo o tempo todo. Isso tem uma dimensão funcional, obviamente, da gente avançar, da gente entender, da gente aprofundar, mas tem uma dimensão que às vezes é disfuncional quando você não está percebendo as conquistas que você teve. Então, você trazer a tua atenção para aquilo que está acontecendo e reconhecer as vitórias é algo muito importante para a nossa percepção de bem-estar. Um outro elemento interessante é essa ideia das escolhas, no sentido da maximização o tempo todo. Como é que eles estudaram isso, né? O que é um maximizador? Quer dizer, ou melhor, o que é um satisfeito? É a pessoa que estabelece um sarrafo, aquilo ali é interessante para ela, e uma vez que ela atinge aquela condição, ela está satisfeita. O maximizador, ele quer o tempo todo fazer a melhor escolha, de modo que não admite nem uma situação subótima. Então, ele sai para comprar um eletrodoméstico e aí encontra aquilo a R$ 1.000, ou alguma coisa nesse preço. E aí procura, no final do dia já encontrou a 500. E aí, obviamente, ele viu o quanto de benefício a escolha dele alcançou. E ele compra. Só que quando ele está voltando para casa, ele encontra um a R$ 499,90. E aí ele percebe que ele não fez a melhor escolha e abre uma úlcera gástrica de tanto estresse. Então, nessa descrição de uma anedota, mas é para entender o que é a maximização o tempo todo, né? E como eles estudaram isso? Eles pegaram uma turma de MBA da Universidade de Colômbia, separaram as pessoas, obviamente identificando quem era o perfil maximizador e o perfil satisfeito, e 2 anos depois eles viram que os satisfeitos estavam ganhando 20% a menos dos maximizadores. Mas, em compensação, todos os maximizadores queriam trocar de emprego, né? Então, a gente está atento a essa maximização extrema o tempo todo. Outra dimensão importante nessa nossa percepção de bem-estar é o sentido na vida, né? É quando a gente coloca as nossas forças internas em algo que vai além de nós mesmos. E como é que se estuda isso? Um grande modelo é o voluntariado. Então, eles estudaram pessoas que se envolviam em voluntariado semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, e que não se envolviam, e viram que quando você monetiza essa percepção de bem-estar e compara com quem se envolve semanalmente com quem não se envolve, a percepção era como se eles tivessem tido um aumento salarial muito expressivo, não é? Então, essa ideia de que a coisa mais egoísta que você pode fazer é ajudar o outro. Porque quando você ajuda o outro, essa sua percepção de bem-estar, ela se apura, e quem se beneficia mais da ajuda é você mesmo, né? Um outro elemento muito importante é esse aqui, diz respeito às nossas virtudes, às nossas forças internas, né? Seligman, mais uma vez, gastou anos investigando exatamente o que fazia esse otimismo e o bem-estar das pessoas, né? O que tinha por trás disso? E nesse modelo dele, eles viram que as pessoas tinham forças internas. Cada um de nós é uma mistura de 24 forças internas separadas nessas categorias de sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. E aqui não importa saber se uma é melhor do que a outra. O que importa é saber se as suas 5 principais forças internas estão colocadas naquilo que você faz no teu dia a dia. Então, cada uma dessas, a sabedoria, com essas forças internas, né? Criatividade, curiosidade, a mente aberta, amor por aprender e perspectiva. A coragem com integridade, persistência, bravura e vitalidade. Cada uma dessas forças internas tem uma delimitação muito bem característica. A bravura, por exemplo, é a nossa capacidade de manter a posição a despeito da ameaça, né? Então, é aquilo que um bombeiro tem. Ele, não é que ele não tenha medo, ele tem medo. Por isso, aquilo ali, para ele, gera a sensação da necessidade de agir dentro de padrões de segurança. Mas ele mantém ali a posição dele e ele vai enfrentar aquilo que é ameaçador.
A humanidade com a inteligência emocional, o amor e a bondade, a justiça com a nossa capacidade de trabalhar em equipe, de exercer liderança, a temperança com a misericórdia, a humildade, o autocontrole e a prudência, e a transcendência com a apreciação do belo, a espiritualidade, a gratidão, a esperança e o humor. Então, a questão é, quando você olha para a população como um todo, a ideia é de que 30% das pessoas têm essa clara percepção de quais são as suas forças internas. Isso, de alguma maneira, ia facilitar muito a vida de todo mundo quando a gente estivesse tendo essa capacidade de alocar as pessoas em função daquilo que elas têm de melhor. Né? Então, eu estou deixando esse site aqui, viacharacter.org, que é de uma instituição, né, que existem questionários em português, existem questionários para adolescentes, inclusive, em que você vai respondendo lá as perguntas e depois ele lista as suas 24 forças internas. Então, por exemplo, aqui, esse perfil, né, em que essas 5 forças internas são as mais presentes, né? Generosidade, espiritualidade, apreciação da beleza e o perdão. Esse perfil, não é, não significa se ele está envolvido com atividades em que essas forças internas elas possam ser exercidas, a chance dessa pessoa se sentir realizada e feliz ela vai ser maior. Mas dessas 24 forças internas, uma merece um destaque, que é exatamente a gratidão. Né? Por quê? Porque além dela ter esses impactos do ponto de vista de emoção positiva, de ter relação mais forte, de tirar a gente da esteira hedônica, da gente ter foco naquilo que se tem, de enfrentar adversidades na vida, de poder exercer a gratidão no trabalho, a gratidão ela pode ser cultivada. E aqui, esse estudo que eu queria mostrar é um estudo que aleatorizou, ou seja, dividiu o grupo em estudo em 3 subgrupos. Um grupo, no final do dia, anotava lembranças, simplesmente coisas que vinham na memória. Um segundo grupo anotava reclamações, ou seja, coisas ali que ela tinha, enfim, não gostado ao longo do dia, mas era uma atitude de reclamação. E o terceiro grupo anotava coisas pelas quais ela tinha gratidão. Então, podia ser uma coisa muito simples, não podia ser nada importante. Simplesmente o fato dela conseguir escrever ou ela saber ler, se ela não tivesse nada para agradecer nenhuma adversidade, mas era a atitude que a gente assumia em relação à gratidão. E o que aconteceu? Essas pessoas, nesse grupo que agradecia, mantinham um otimismo e uma percepção de bem-estar mais elevada do que os outros 2 grupos. E isso é importante porque a gente pode. Isso é simples, isso não custa nada. A gente pode ensinar isso para os filhos, a gente pode, de fato, no final do dia, fazer uma reflexão por tudo aquilo que a gente é grato, né? E construir ambientes em que a gente possa exercitar a nossa gratidão no trabalho, na família, na natureza, enfim, em tudo. Existe um outro exercício que é você fazer cartas de agradecimento e você pode se beneficiar só por escrever a carta, porque você entra nessa dimensão da gratidão. Você pode enviar a carta para a pessoa, e aí 2 vão se beneficiar, você que escreveu e a pessoa que recebeu. E o pico de benefício é quando você lê diante da pessoa aquela carta de agradecimento. Então, a gratidão é algo que realmente vale a pena a gente cultivar. E um outro elemento que para mim é muito importante, que é essa dimensão da meditação. Né? A gente sabe que a meditação ela trilhou, ao longo da nossa história, um caminho dentro de tradições religiosas, mas, hoje em dia, a gente pode criar um salão onde todo mundo pode sentar no mesmo lugar, né? Que seria o salão da ciência. Então, olhar neurocientífico, por exemplo, para esse tipo de prática de mindfulness, e sabendo em que zonas do cérebro são ativadas, outras são desativadas, né, em que a gente pode melhorar nosso controle da atenção, tão importante em tantos aspectos da vida da gente, a regulação da emoção e do autoconhecimento, de uma autopercepção. Então, da mesma maneira que a atividade física, e foi ótimo fazer esse exercício laboral no início, porque isso exige algum esforço inicial, mas, à medida que o tempo passa, a mente começa a vaguear menos e você passa a estar com uma atenção plena, independente do que você possa estar fazendo.
Então, vocês estão aqui olhando para mim, mas não está no campo de atenção de vocês, por exemplo, como é que está o pé direito. Agora até está, né? E como é que está o contato da cadeira com o corpo? Vocês continuam prestando atenção no que eu estou falando, mas essas outras dimensões elas estão entrando no campo da atenção. Então, uma atenção plena é algo muito importante. E, em especial, nessa semana que a gente está falando de questão de segurança, ter essa nossa capacidade da atenção ampliada tem uma ligação direta com aquilo que a gente está celebrando ao longo dessa semana. Aqui estudos mostrando que a prática da meditação diminui essa mente que fica vagueando, e a gente já viu anteriormente o impacto que isso tem na nossa percepção de bem-estar. Aqui estudo mostrando que depois de um dia de prática, já com alguma experiência, expressão gênica relacionada à epigenética, que é um elemento muito importante hoje em dia na nossa saúde, que diz respeito à nossa relação com o meio ambiente, elas se alteram. Isso pode abrir uma avenida de entendimento. Como é que é uma mente sã e um corpo são, que já se diz há muito tempo. Aqui, um outro estudo mostrando que a prática da meditação melhora a nossa capacidade de solucionar problemas que dependam de insights, ou seja, que não é uma sequência lógica, né, com o repertório antigo que a gente tem. Às vezes a gente está diante de um problema novo, em que vai exigir uma saída nova, e como é importante a gente abandonar muitas vezes a nossa memória no ponto de vista dos condicionamentos, e Nietzsche já falava isso, né, que a gente deve aprender a esquecer no momento certo, para que a gente possa avançar, inovar, criar realmente soluções novas para problemas novos. No Instituto Nacional do Câncer, a gente vem com um programa de meditação já há alguns anos, né? E isso envolve tanto o paciente, mas também a força de trabalho, né? Quando a gente fala de burnout, quando a gente fala de todas essas dimensões relacionadas ao trabalho, né? A dimensão pessoal, uma das intervenções é realmente a prática. E aqui, um dia que a gente estava incluindo a dimensão do autocuidado na discussão do treinamento da enfermagem, e esse é um convite para que a gente possa exatamente ter uma mente de principiante, uma mente de estudante, uma mente que está aberta para aquilo que é novo, que não está fechada com certezas, né? Quer dizer, é muito melhor a gente ter incertezas no sentido de estar aberto a coisas novas que possam surgir. Montaigne, que viveu nos anos 1500, dizia o seguinte, que o homem que teme sofrer, ele já está sofrendo só pelo que ele teme, né? Então, ele dizia também que a vida dele tinha sido cheia de terríveis desgraças, só que a maior parte delas nunca aconteceu. Ou seja, era essa dimensão da gente estar nesse local do ameaçado, com medo daquilo que possa vir, sem estar vivendo o presente momento. Montaigne foi amigo durante 4 anos de Etienne de La Boétie, que escreveu um texto muito interessante chamado Discurso da Servidão Voluntária, que era um texto que falava de liberdade, que na realidade é como é que a gente se coloca numa posição voluntariamente de servo, porque deixa de exercer as nossas escolhas, né? Quando a gente olha uma ave que pousa num galho, a gente fica imaginando como é que ela sabe que aquele galho vai aguentar o peso dela, né? E, na realidade, ela não está confiando no galho, ela está confiando nas asas, né? Uma dessas asas diz respeito à nossa capacidade de discernir, de discriminar. Porque a partir do momento que você discrimina, a segunda asa se faz necessária, que é a asa da escolha, né? Ou seja, quando você discrimina, você tem a possibilidade de escolher, e aí você pode exercer a sua escolha de alguma maneira a seu favor. Eu estou já caminhando para o final, mas eu queria compartilhar uma experiência pessoal, 2 experiências pessoais. Uma foi em 2014, quando eu fui simplesmente fazer um curso de revisão de medicina interna na Escola Médica de Harvard, e quando eu cheguei lá em busca de estudar antibiótico, antihipertensivo, drogas novas, na realidade eu percebi um ambiente em que era inclusivo. Aqui o Deepak Chopra falando sobre meditação como uma forma de tentar reduzir o risco da gente ter um declínio cognitivo. Essa senhora, que era uma professora da Universidade de Colômbia, falando exatamente sobre as escolhas na vida, né? Esse
jovem que tinham várias graduações no MIT, falando sobre estilo de vida e falando sobre Ayurveda, de que maneira isso podia ser inserido de maneira a proteger a nossa saúde. E, sobretudo, o Sanjeev Chopra, que era o irmão do Deepak Chopra, que era o dean da faculdade, e falando que ele era hepatologista, mas o assunto que ele mais gostava de tratar era de felicidade. E aí muda, o ano seguinte, essa é a aldeia do Ziwalapit, no Alto Xingu, onde eu fui para poder assistir o Quarupi. Eu conhecia o pajé Sapaim, né? E conheci também a Aritana nessa ocasião, e a Aritana falou o seguinte, que cada índio tinha uma natureza própria, e que se isso não fosse respeitado, ele não seria feliz. Então, independente desse chão de terra batida no Alto Xingu, ou daquelas ruas lá de Boston, a gente percebe que a felicidade é um tema muito importante, que está presente na nossa vida. E a gente precisa entender que as emoções negativas, elas distorcem a nossa visão geral e criam uma espécie de foco na fonte de dor. Elas impedem o bom processamento das informações, o pensamento criativo e a boa tomada de decisão. A raiva e o estresse, elas apagam a nossa capacidade de raciocínio e engajamento. E o desengajamento é uma espécie de resposta neuropsicológica natural à emoção positiva. Então, ao invés de a gente deixar esse tema felicidade para ser algo que a gente se preocupe no final da vida da gente, a gente tem que trazer isso para o nosso presente momento. E foi por isso que Voltaire disse isso, que ele escolheu ser feliz, porque na realidade aquilo era bom para a saúde dele. E é dessa maneira que eu queria agradecer a atenção de vocês pela oportunidade da gente estar discutindo um tema tão importante como é a felicidade na nossa vida. Muito obrigado. Carlos, Oi. obrigada pela palestra. Ellen aqui que tá falando. Oi, Tem Ellen. algumas, tudo bem? Obrigada, parabéns. Tem algumas perguntas aqui para a gente finalizar, tá? Que eu vou ler para você, tá? Tem alguém, né, que fala que ótima apresentação, parabéns. Aí a primeira pergunta aqui. Nesse período da pandemia, foi notado uma mudança da felicidade das pessoas? Foi sim. Esses relatórios que saem anualmente, eles são documentos abertos. Um desses relatórios, eu acho que foi o do ano passado, ele já inseriu esse elemento o efeito da pandemia na nossa percepção de bem-estar, né? Isso é importante porque, então, o que a gente pode fazer para, por exemplo, mitigar esse efeito? No início, a gente falava de distanciamento social, né? E depois a gente percebeu que esse termo não seria o ideal seria distanciamento físico, porque a gente pode se manter distante fisicamente e próximo socialmente. Aqui é um exemplo disso. A gente está... Quantos quilômetros nos separam? Mas a gente está aqui conectado, a gente está aqui falando. Então, isso traz à tona em que a pandemia ensinou muito para a gente. Hoje a gente faz coisas que a gente não imaginava que a gente fez antes da pandemia. Isso mostra a nossa capacidade de adaptação, né? Ver questões e se manter conectado, né? É claro que isso foi um desafio, é claro que a gente já tinha dados de saúde mental muito preocupantes antes da pandemia. A gente sabe que a dita terceira onda, é a onda psiquiátrica, mas a gente precisa se adaptar e ir adiante com esses novos desafios e criar novas soluções. Muito bem, tem outra pergunta aqui. Você acredita que em breve os países irão utilizar a taxa de felicidade para apoiar as campanhas de saúde para a sua população? Eu acho que sim. Inclusive, eu acho que uma coisa são as decisões top-down, né? Que ali você tem um governo, tem um ministério, tem atitudes, tem políticas públicas voltadas para isso. A outra é o que vem de baixo para cima, né? E eu acho muito interessante que o espaço do trabalho, o workplace, é uma tremenda oportunidade da gente estar colocando todas essas dimensões de bem-estar, né?
eu estou vindo agora, da semana passada, eu estava em Stanford fazendo uma formação chamada o Chief of Wellness Office Course, que é a gente está preocupado com uma liderança voltada para as dimensões de bem-estar, né? Então, eu acho sim que tudo isso ele caminha para a gente criar ambientes em que a gente possa se expressar da maneira plena e criar os melhores resultados possíveis em tudo que a gente está envolvido fazer, do que faz. A outra pergunta aqui: a taxa de felicidade será um fator para diferenciar os países desenvolvidos para os países não desenvolvidos? Eu acho que sim. Nesse levantamento, por exemplo, o país que tem essa percepção de bem-estar mais apurada nos últimos 6 anos é a Finlândia. A Finlândia, ela vem no topo da percepção de bem-estar ao longo desses últimos 6 anos, por exemplo. Então, o que você vê muitas vezes nos países nórdicos, né? Você vê uma presença de uma desigualdade muito mais marcante do que o que a gente vê em outros países, né? Então, eu acho que tem um discurso de um Kennedy, não sei se foi o Bob ou o Ted Kennedy, falando sobre o PIB, né? O PIB americano. O que estava inserido no PIB americano, né? Que era uma série de coisas, mas ele falava que será que aquilo ia refletir de fato o bem-estar daquela população, né? Então eu acho que a gente caminha para isso, não é? De uma fase em que a vida era importante, depois que a saúde ao longo dessa vida é importante, mas a gente tende a isso, a entender que a realização, que o bem-estar, que a felicidade ao longo dessa vida é o que realmente importa. Tá ótimo. A outra pergunta aqui, acho que é a última pergunta. Doutor, o que é felicidade para o senhor? Olha, eu acho que felicidade é a gente expressar na vida a nossa máxima potência. É a gente aproveitar as oportunidades. É a gente ser aquilo que a gente é, né? Uma coisa que é muito importante, às vezes a gente sabe, existe algumas descrições em que você fala, eu não sei exatamente definir, mas eu sei quando eu a percebo, né? Quando eu a sinto, né? Uma coisa que a gente sabe que é uma atitude anti-felicidade são as comparações. As comparações, elas são um atalho para a infelicidade. Então, que a gente possa reconhecer nós mesmos, né, a nossa natureza e expressar essa natureza plenamente, a gente vai estar no caminho dessa percepção de bem-estar. É isso. As perguntas Ô, Ana, finalizaram aqui. Então, muito deixa eu obrigada. me permite fazer uma pergunta diretamente aqui ao Dr. Carlos. Claro. Aproveitar a oportunidade, doutor. Nós separamos aqui que você começou, bem no início da palestra, você comentou sobre a saúde e a felicidade, né? A pessoa saudável é feliz e a pessoa feliz é saudável, né? E você finalizou também exatamente com uma frase do Voltaire, né? Que eu escolhi ser saudável, porque, aliás, eu escolhi ser feliz porque isso é bom para a minha saúde. E o contrário também é verdade, né? A gente pode escolher ser saudável porque isso é bom para a nossa felicidade, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, falando de saúde, né? É um tema também que vem muito presente no nosso dia a dia, sobre a saúde física, a saúde mental e o seu relacionamento direto com a nossa felicidade. Ótimo, ótima questão. A gente, por exemplo, existem regiões do mundo que são as chamadas zonas azuis, né? Essas zonas azuis têm essa designação pelo simples fato de quando eles estavam estudando, eles estavam usando uma caneta azul e circundaram no mapa essas 5 regiões, que é Okinawa, no Japão, Icaíra, na Grécia, as montanhas da Sardenha, Loma Linda, na Califórnia, e Nicoya, né? A península de Nicoya. Nessas regiões, a gente percebe que existe uma percepção de bem-estar mais apurado. E são exatamente regiões do mundo onde a incidência de demência, a incidência de câncer, a incidência de doença cardiovascular, ela é muito menor. E as pessoas têm... O número de pessoas que atingem os 100 anos nessa região também é maior do que no restante do mundo.
E a ideia, o que a gente pode fazer da nossa vida uma zona azul, no que diz respeito a essa mente sã, corpo são e um corpo são, que também ajuda a gente a manter esse equilíbrio, né? Então, existe essa correlação direta, não se tem muita dúvida disso, né? Que existe uma via de duas mãos. Então, é um círculo virtuoso. Quando você cuida desse seu equilíbrio mental, isso acaba repercutindo na sua saúde física. E às vezes a pessoa, na realidade, eu acho que a saúde, de fato, é a nossa capacidade de mobilizar os nossos recursos para poder lidar com a nossa própria natureza. Tem uma pessoa que nasce sem os braços. E aí você imagina o desafio que é a vida dela. Até que você vê ela tocando um piano ou lançando uma flecha com as pernas. E aí você entende que ela foi capaz de mobilizar o recurso dela para poder lidar com a natureza dela, né? Então, eu acho que esse exercício é o exercício que nos protege tanto do nosso patrimônio mental quanto do nosso patrimônio físico. Bom, pessoal, acho que acabaram as perguntas. Queria agradecer ao Dr. Carlos José por esse momento. Não à toa, a gente deixou essa palestra para o último dia. A palestra está sendo super elogiada aqui. Trouxe um tema, né, que é muito falado e às vezes parece muito abstrato, e nos trouxe de uma forma mais palpável, né? Trouxe literalmente evidências e nos traz um momento para pensar, para refletir. Então, realmente, muito obrigada. E agora vamos dar continuidade à nossa programação de hoje. Antes de fato, para o encerramento, eu tenho ainda alguns recados. Hoje é o nosso último dia de mensuração corporal e kick massagem. Então, aqui, quem está no SGCCRT tem que vir no nono andar para marcar ou então ligar para o ramal 4059. A gente tem uma outra ação da CIPAT, que é a palestra presencial do Ederaldo Galvão. Ela já aconteceu em algumas unidades. Na segunda-feira que vem, no dia 27/6, a gente vai ter essa palestra presencial aqui no Rio de Janeiro. Pela manhã vai ser no SGCC Rio Tower e na parte da tarde vai ser em Paracambi. Meu último recado é em relação a uma lembrança, né, dessa nossa semana tão importante, que a gente teve muita troca de conhecimento. Então, a gente tem uma lembrança especial, um kit de brindes, que foi muito pensado na sua saúde e no seu bem-estar. E ele também colabora com a nossa política de sustentabilidade. Então, para explicar um pouquinho mais sobre esse brinde, eu convido a Anne, que é da nossa coordenação do ESG, para falar um pouquinho da ideia por trás dos nossos brindes escolhidos. Bom dia pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, como a Ana falou, eu sou a Anne, estou coordenando esse tema do ESG aqui na State Grid, e tá até difícil organizar as ideias depois de tanta reflexão dessa palestra incrível do Dr. Carlos, né? O papo é breve, eu queria contar um pouquinho sobre o ESG e como que ele se relaciona com os brindes e com o que a gente fez aqui essa semana na CIPAT. O ESG, ele nada mais é do que boas práticas que são relacionadas a meio ambiente, social e governança, e ele tem tudo a ver com essa nossa semana. A saúde, a segurança e o bem-estar dos nossos funcionários são temas super valiosos para a State Grid, e eles também são observados pelo mercado nessa ótica do ESG. Então, vocês sabem que a nossa empresa se preocupa em garantir que cada um de nós volte para casa em segurança, que a gente tenha um ambiente seguro, e aí não só fisicamente falando, mas que ele também contribua para a nossa saúde mental, para o nosso bem-estar e para a nossa felicidade, como a gente viu aí que está tudo muito relacionado. E isso tem tudo a ver com o S de social, do ESG. E, além disso, quando a gente pensou nos brindes, a gente também quis juntar esforços com uma outra letrinha ali que é super importante, que é o E, de meio ambiente, e aí trazendo a palavra da sustentabilidade. Então, pensando no uso sustentável dos recursos naturais e também na redução de geração de resíduo que a gente tem hoje nas dependências da State Grid, tanto no nosso escritório quanto nas regionais, nas subestações, a gente vai distribuir 3 brindes. Um é uma canequinha de café ou de chá,
para que a gente consiga reduzir aí aqueles copinhos plásticos que a gente usa tanto no dia a dia. Se vocês não usam, vocês provavelmente conhecem alguém que usa ali viciado em café ou em chá, que usa 3, 4, 5 copinhos por dia. Uma garrafinha d'água para que a gente se mantenha sempre hidratado e também reduzindo essa quantidade de copos que a gente usa, também fazendo bem aí tanto para a redução dos recursos e de geração de resíduo, mas também para a nossa saúde. E aí, com foco maior também na saúde, uma mochila que é super compacta, daqui a pouquinho vocês vão receber a carinha dela ali na foto, mas para que a gente possa realizar cada vez mais atividade física. Então, é para lembrar que a sustentabilidade e a atitude segura, elas estão no nosso cotidiano, elas estão em cada atitude que a gente tem. A empresa é feita de pessoas, então cada atitude individual importa sim para o nosso resultado final. Então, a ideia é essa: aproveitem os brindes da CIPAT para que a gente tenha um dia a dia cada vez mais sustentável e mais saudável e mais feliz. Então, obrigada. E, Ana, eu acho que a gente parte agora para o fechamento, né? Isso. Obrigada, Anne, pelas palavras. Como a Anne falou, pessoal, vocês daqui a pouco vão receber da comunicação uma peça, né, falando, mostrando os nossos brindes. Quem é do escritório do Rio já pode vir no nono andar para buscar seu kit. Nas unidades, entrar em contato com o pessoal da área de segurança ou com o administrativo para receber seu kit. E agora, seguindo para o nosso momento de encerramento, eu dou a palavra ao nosso gerente de saúde e segurança, Tony Correia. Obrigado, Ana. Bom dia a todos. Eu comentei há pouco, até com o senhor Ramon, né? Eu vou falar de improviso, eu nem preparei nada para a gente falar aqui, porque o que a gente fala com emoção, eu acredito que é mais gostoso, né? É sincero, né? Nós estamos, na próxima semana, encerrando o nosso mês de segurança na State Grid. E hoje nós estamos encerrando a nossa CIPAT, né? Com o presente da apresentação do Dr. Carlos José, não é mais do que uma apresentação, é um presente, não é? E nós sabemos quando é bom, quando o evento é bom, tanto da apresentação como da nossa CIPAT, quando ele deixa saudade, né? E eu já estou com saudade, né, tanto dessa apresentação, que eu acredito que o meu sentimento é igual de todos. Nós ficaríamos o dia inteiro ouvindo aqui o Dr. Carlos José, assim como nós ficaríamos mais tempo fazendo a nossa CIPAT, mais tempo fazendo o nosso mês da segurança, né? E nós temos uma parte que é a de encerramento, que nós vamos seguir o protocolo, né? É assim que é a vida, né? Agradecer, né? Eu gostaria de agradecer uma vez mais a presença do Dr. Carlos José, né? Da nossa equipe de saúde, da nossa divisão de saúde e segurança, de todos que foram envolvidos no evento, né? O pessoal de CIPAT, as nossas operações, que nós sabemos que todo mundo, né, tem muita coisa para fazer, mas participou, prestigiou, não é? Assim, foram muito participativos. Todos os nossos departamentos, né, e divisões técnico-administrativas da companhia, não é? Comunicação, RH, legal, procurement, né? Todo mundo, né? Financeiro, enfim, espero não ter esquecido de ninguém, né? Todo mundo. O envolvimento de todos, não é? O sucesso de todos, não é? A nossa terceira CIPAT, não é? E nesse modelo, e o sucesso, a gente sabe que ele existe quando deixa essa saudade, não é? Essa vontade de querer mais, não é? Eu faço aqui, não é? Publicamente, não é? Até seguindo uma parte da apresentação do Dr. Carlos José, o meu agradecimento, não é? A minha felicidade em trabalhar com todo mundo da State Grid, né? E eu vou ser porta-voz, doutor, de todo mundo da State Grid como um feedback para o doutor, né? Todos nós somos seres humanos, todos nós temos problemas, todos nós estamos, né, nessa vida que a gente sabe que é de superação,
mas todos nós somos muito felizes dentro da State Grid, né? A gente percebe que quando nós vamos buscar as soluções, nós somos muito unidos, né? Nós temos bastante foco, assim, na solução, e isso a gente sabe que cria uma energia muito positiva, né? Agradecer, né, publicamente, uma vez mais, todo mundo que organizou, não é? E dizer que todos os temas, eles estão muito alinhados, não é? Com o que a gente tem no nosso plano estratégico da companhia, não é? Nós temos uma missão que nós sabemos que é entregar os resultados com saúde, com segurança, mas principalmente com felicidade, não é? Porque nós vamos fazer segurança, não é? Nós estamos em uma organização e vamos fazer segurança, mas o mais importante é fazer segurança com felicidade, porque segurança é tão bom e traz tanto benefício para todos, que praticar segurança com felicidade é muito benéfico, né? O ciclo virtuoso, assim, ele contagia, não é? Positivamente, não é? E é um presente isso tudo que a gente sabe. Todos os temas, os eventos estão alinhados, não é? Com o que a gente tem de definição da organização, lembrando que nós fazemos parte de um grande exército, não é? Contra um inimigo que se chama acidente, não é? E como parte desse exército, cuidar melhor de nós, cuidar melhor das pessoas que estão ao nosso lado, não deixar que as pessoas que estão do nosso lado se machuquem, tenham perdas, e também não deixar que eles nos machuquem ou que nos causem perdas ou danos, né? Então, está tudo muito alinhado, está tudo muito conectado. O doutor citou várias vezes sobre Massachusetts, sobre Boston. Eu tive a feliz oportunidade na minha vida, na minha carreira, de fazer uma das minhas pós no Boston College, e uma das minhas matérias, mesmo sendo de engenharia, era da felicidade das pessoas, que a gente sabe que é um tema muito forte, né, em Massachusetts, em Boston em especial. Então, eu tive aqui lembranças muito interessantes. Antes de passar para o Dr. Ramon, então, eu gostaria de dizer da minha gratidão, né, com todas as pessoas, não é, que participaram do evento, que organizaram, e eu vou passar a mensagem para o senhor Ramon, e depois eu volto aqui antes de encaminhar para a Ana para a conclusão. Senhor Ramon, por gentileza, suas palavras também. Obrigado, Tony. Na verdade, igual que nós comentamos, né, eu não quero aqui trazer nenhuma fala previamente avaliada ou pensada, né, porque é muito de contexto, né? Nós estamos trabalhando aqui um contexto, uma situação que nós estamos vivendo, né? E nos cabe aqui agora fazer, então, essa mensagem de encerramento. Eu queria trazer essa mensagem, a primeira coisa, comentar sobre o tal encerramento, né? O que é um encerramento, né? E eu queria comentar isso com vocês. Tudo bem, nós podemos encerrar a semana, podemos encerrar a CIPAT, né? A parte da CIPAT está sendo encerrada, né? Podemos até mesmo, semana que vem, encerrar o mês de julho, né? Mas nós nunca iremos encerrar as nossas atividades, as nossas ações para poder nos mantermos sempre seguros e sempre com saúde, né? Comentando sobre saúde e segurança, é o foco da nossa empresa, é um dos valores da nossa empresa, e a gente sempre conta com vocês, nós nunca vamos encerrar a saúde e a segurança, tá? E isso vai ser permanente em todos nós, e isso vai ter que ser intrínseco, vai ter que ser uma coisa... Vocês vão cansar de me ouvir falar isso, mas eu vou falar de novo. Eu uso a forma de trabalhar com segurança igual com o nosso ato de respirar, né? A gente respira, a gente tem a respiração algo automático, a gente não pensa para respirar,
A gente faz uma respiração a todo momento, a toda hora. Se você parar, você vai pensar, ó, eu estou respirando, tudo bem, ótimo. Mas é um ato que a gente faz sem pensar, é natural. A gente usa isso, esse necessidade nossa. E se a gente parar, a gente morre, né? Então, esse ato natural, esse automatismo de usar a respiração, é o que a gente quer que seja intrínseco nas nossas atividades com segurança, né? Muitos de vocês já me ouviram falar isso aqui, vocês vão me ouvir outras vezes, porque eu quero que um dia a gente pare, né? O ideal, né? Um dia a gente pare de falar em segurança, porque vai estar tão dentro das pessoas a forma de agir, de trabalhar com segurança, que a gente não vai precisar falar, gente, trabalhe com segurança, não precisa, porque vai ser natural, tá? E igual que o Tony, o Dr. Carlos, também nos trouxe aqui, é algo que nos traz felicidade. A gente faz isso assim, ser feliz para trabalhar com segurança e trabalhar com segurança para ser feliz, né? Eu queria trazer essa mensagem aqui em nome dos membros do SMC. Eu agradeço a todos. Foi uma semana cheia de informações, uma semana divertida, uma semana de exercícios laborais, de palestras, de integração, de nos encontrar virtualmente mais uma vez. Vamos ter oportunidades também de nos encontrarmos pessoalmente, né? Ainda bem que essa pandemia, né, já nos está dando essa oportunidade, tá? Mas eu trago essa mensagem, eu trago essa mensagem de agradecimento, uma mensagem de vamos trabalhar seguros, uma mensagem de que não é encerramento, é uma passagem para uma outra situação, que não é mais uma CIPAT, mas vai ser uma continuidade do nosso trabalho. Agradeço, doutor Carlos, agradeço demais a equipe que organizou esse evento da CIPAT, eu sei do trabalho que deu, eu sei do sucesso, dos feedback tão positivo que nós estamos recebendo, tá? E para mim, nada melhor do que ficar satisfeito com essa CIPAT é escutar esses feedback tão positivos que nós estamos recebendo. De fato, digamos, um atestado de sucesso. Muito obrigado a todos. Vamos trabalhar seguros, vamos em frente. Obrigado, pessoal. Antes de eu devolver para a Ana, então, seguimos na nossa missão, né? Praticar segurança com felicidade e lembrar que na State Grid, primeiro a vida, primeiro as pessoas, primeiro a segurança. E nós fazemos disso uma prática, como o senhor Ramon colocou, dar continuidade nessa nossa missão. Eu encerro por aqui, Ana, passo para você e agradeço uma vez mais a todos. Bom, pessoal, então, como o Ramon disse, né, de fato é um encerramento da nossa semana da CIPAT, mas a gente continua com esse dever de fazer segurança durante todos os dias, durante todos os nossos trabalhos, e trazendo o tema que a gente usou nesse mês, né, de segurança e conscientização, cuidado é ação. Então, levem com você essa mensagem. Queria agradecer muito ao comitê da CIPAT desse ano. Todos tivemos realmente muito trabalho e agradecer todos os feedbacks positivos que a gente já tem recebido. E uma ótima semana a todos. Obrigada pela atenção, obrigada por estarem aqui com a gente. E é isso. Pode encerrar a gravação, por favor, Daniele. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Obrigada, Dani, Vivian.